Capítulo 5. O franciscano das artes e da educação. Desde a infância, Frei Policarpo viveu sob influência da música, da fé cristã e da alegria típica das famílias italianas. A música fazia parte dos encontros familiares e da comunidade. Havia música em casa, nas celebrações religiosas, nas festas da igreja e também nas cantorias do Pai Felice. Frei Policarpo contou: na nossa terra, em rodeio, eram todos italianos. Falavam e ainda hoje falam em italiano e gostam de cantar também. Meu pai gostava de cantar La Verdinella, Masolin di Fiori, La Bella Violetta e assim por diante. Na infância, o pequeno Inácio gostava de decorar canções com letras longas e chamava a atenção dos adultos por cantar com a voz bem afinada. A música também fez parte dos primeiros anos escolares dele, em rodeio. Participou da banda e do coral da escola, que eram coordenados pelas irmãs franciscanas. Quando saiu de casa para o seminário em Rio Negro, no Paraná, o contato com os instrumentos musicais e com outras artes se aprofundou, mas foi o gosto pela música que aflorou. Nas instituições de ensino católicas por onde passou ao longo da sua formação sacerdotal, Frei Policarpo aprendeu a tocar instrumentos dos mais variados, entre eles pistão, trompa, piano e harmônio. Teve frades professores dos quais se recordou pela vida toda. Contou que participava das equipes de cânticos no noviciado, tocando o órgão de tubos da igreja e, no período de 4 anos que ficou no Rio de Janeiro, acompanhava as missas de domingo com os Canarinhos de Petrópolis. O coral de meninos Canarinhos de Petrópolis é o mais antigo do gênero no Brasil, criado em 1942. O grupo tem vários discos gravados e faz apresentações de música sacra por todo o país e no exterior. Não tivemos acesso a registros oficiais, mas existem relatos de que foi no seminário que surgiram as primeiras composições de cânticos de Frei Policarpo. Em entrevista à revista Gente do Sul, o franciscano disse que também compôs melodrama e ópera, mas que jogou fora os escritos porque achou que não eram adequados. Seguindo sua paixão pela música, até canções no estilo fuga, que são músicas gravadas em 4 vozes, ele compôs. Certa vez gravou sozinho todas as vozes de uma destas composições, usando os poucos recursos tecnológicos que existiam na época. E ele contou: aprendi a compor a 4 vozes através dos livros do Frei Pedro, sobre a arte da fuga. Uma vez eu cantei sozinho a 4 vozes. Veio um provincial aqui e ficou admirado quando ouviu. Eu cantei e gravei Ó Santíssima, com 2 gravadores. Primeiro gravei a primeira voz, depois, num outro gravador, enquanto rodava aquele primeiro, gravei a segunda voz. Depois a terceira e a quarta. Só fiz por brincadeira, depois desgravei. Contou achando graça da façanha. O gosto pelas artes proporcionou um encontro que marcaria uma parceria para a vida toda. Foi através da música que Frei Policarpo se aproximou do Frei Nelson Rabelo, outro apaixonado, confesso, pela música e pelo teatro. O encontro aconteceu em Curitiba, em 1962, quando o jovem Nelson Rabelo ainda era estudante de filosofia. A história foi contada pelo próprio Frei Nelson. Foi um encontro muito interessante, disse ele. Eu me lembro que chegou ali no convento, na Praça Rui Barbosa, um frade muito simples, e ele foi me procurar. Eu era estudante naquela época e participava de um grupo de cantores. Eu gostava muito de música. Então ele veio pedir que eu gravasse uma música que ele tinha composto. Era uma música em honra a São Roque, o santo protetor contra as pragas. Eu lembro que gravamos aquela música com os confrades e foi o meu primeiro contato com ele. Eu me lembro que ele foi muito interessado, valorizou o nosso trabalho, contou Frei Nelson. Frei Policarpo levou a gravação para Pato Branco, onde a música foi rodada nas rádios dos franciscanos e teria sido bastante apreciada pelos colonos. Foi o início de uma grande amizade entre os dois, que imediatamente se identificaram
no gosto pelas artes e também pela comunicação. Por diversas vezes em que foi solicitado para falar de Frei Policarpo, Frei Nelson Rabelo destacou os talentos musicais do sacerdote e disse: "O Frei Policarpo tem uma cabeça que funciona numa velocidade maior do que normalmente a gente ouve falar por aí das pessoas. Ele sempre está pensando coisas novas. Isso já no tempo de estudante, quando os professores pediam que ele fizesse um trabalho escolar, ele chegou a fazer trabalhos admiráveis pela criatividade dele. Como bom músico, por exemplo, ao fazer uma tese de monografia, ele preferiu fazer aquilo em forma de ópera, porque o professor pediu que fosse uma coisa original. Então, foi um trabalho que chamou muito a atenção e até o documento ficou guardado por muitos anos pela província franciscana como algo assim muito original", lembrou Frei Nelson. Alguns anos depois do episódio na capital paranaense, Frei Nelson foi designado para Pato Branco pela província franciscana. Foi onde os dois frades construíram juntos uma história de amizade, fraternidade e empreendedorismo nos meios de comunicação da igreja. A admiração pelo companheiro de fraternidade também cresceu com o convívio. Frei Nelson falou: "Em Pato Branco, quando eu tive esse contato mais direto com ele, especialmente nas emissoras, percebi o quanto ele era criativo, um músico de primeira. Senti o quanto ele era estimado na cidade e o tanto de atividades que ele exercia por todos os lados, nas emissoras, nas visitas às comunidades. Isso me impressionou", elogiou Frei Nelson. Com formação superior e vasto conhecimento nas artes e na música, Frei Policarpo logo assumiu a função de professor no Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças e no Grupo Escolar Agostinho Pereira, em Pato Branco. Na época, o sistema de ensino da cidade oferecia apenas o primário, de primeira a quarta séries, até a formação ginasial, que é o quarto ano do ginásio. O Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças foi idealizado por Frei Corbiniano e começou a funcionar em 1949. Era ligado à paróquia e administrado pelas irmãs da Associação São Vicente de Paulo, vindas do Rio de Janeiro. Frei Policarpo chegou para suprir uma demanda importante de professores, especialmente quando foi implantado o curso para as normalistas. A professora e historiadora Neri Bocchesi foi aluna de música do sacerdote no ensino ginasial. Mais tarde virou professora e, quando começou a lecionar, precisou da aprovação do Frei Policarpo para ser contratada. E ela disse: "Quando começamos a trabalhar no Colégio Agostinho Pereira, eu dava aula de educação artística e eu tinha a assinatura do Frei Policarpo para lecionar, porque ele é quem tinha autoridade para dar o aval ao governo do estado sobre quem podia dar aula." Para a professora, Frei Policarpo foi um educador além da sala de aula. E ela disse: "Quanta gente ele ensinou com as aulas de música e como educador à frente do seu tempo. A própria compra da Rádio Colmeia, idealizada por ele, foi um fator de educação. Você não é educador somente na sala de aula", disse ela. Com uma sensibilidade aguçada, o professor Policarpo sabia identificar as vocações e os talentos entre os seus alunos. Gostava de cantar durante as aulas e influenciava os estudantes a também soltarem a voz. Quem tinha o dom, prontamente era convidado para participar das equipes de liturgia da igreja e a aprender a tocar o órgão de tubos. A professora aposentada e cantora Terezinha Favetti, conhecida como Tita Favetti, lembra com carinho das aulas de música no Colégio das Irmãs com o professor Policarpo. Estudava para ser professora, quando começou a ter aulas com o sacerdote e a cantar nas celebrações da Igreja Matriz, incentivada por ele. Ele foi meu professor de canto orfeônico no Colégio Nossa Senhora das Graças por volta de 1961. Era uma disciplina que talvez nem estivesse mais na grade curricular da época, mas foi implantada pelas irmãs como um diferencial na nossa formação. O canto orfeônico era uma modalidade de canto que não exigia muitos instrumentos ou equipamentos dispendiosos. Era um canto quase amador.
A disciplina foi implantada nas escolas de ensino regular de todo o país em 1931, no governo Getúlio Vargas. O repertório era baseado no folclore e na exaltação à pátria. Um dos objetivos era despertar nos estudantes o espírito nacionalista e patriota. Tita Favetti conta que era uma aula leve, sem muita pretensão. Ele não ensinava a técnica, ele fazia cantar. Tinha um livrinho bem simplesinho feito com mimeógrafo, que ele usava para dar aula. Nesse livro tinha muitos hinos do Vaticano, músicas populares para ensinar para as crianças que despertavam o interesse delas. Até o Danúbio Azul ele passava a letra. Como a gente estava estudando na escola normal, aprendendo a dar aula para as crianças, ele ensinava também cantigas infantis, lembrou. Outro aspecto marcante para a ex-aluna era a simplicidade do professor. A gente tinha uma paixão por ele de tão simples que ele era, de tão puro que ele era. A professora destacou ainda a sensibilidade do sacerdote para perceber quem tinha o dom para a música. Com frequência, Tita era convocada pelo professor para cantar na frente da turma e ajudar com o andamento das aulas. Os dois formaram uma parceria que durou anos. Nascida no Rio Grande do Sul em uma família bastante ligada à música, Tita, a sétima entre 9 irmãos, começou a cantar ainda criança. Em tudo o que eu pensava, em todas as situações, era só música na minha frente. Eu subia nas árvores para cantar, contou saudosa. Integrante do grupo musical Trio Favetti, formado com os irmãos Tite e Guego, Tita lembra que na infância era comum a família sentar-se ao redor do fogão a lenha para cantar. O pai cantava, a mãe cantava, cantávamos música italiana, de Vêneto. A gente fazia um coral, todos cantavam e cantavam afinadinhos. Era impressionante. A minha cabecinha era virada só para música, contou ela. Já morando em Pato Branco, adolescente, Tita se encantou pelas aulas de música no colégio. Percebendo o dom da jovem cantora, Frei Policarpo a convidou para cantar nas celebrações da igreja. Eu comecei a cantar com ele meio despretensiosamente, nos casamentos. Não lembro exatamente como que começou, mas lembro que eu cantava a Ave Maria de Gounod e meu soprano ia lá em cima, contou sorrindo. E continuou. Chegou um ponto em que a gente praticamente formou uma dupla. Eu sabia exatamente o que ele queria e sem ensaiar, porque não tinha tempo. A gente se entendia bem. Eu ganhei um bom dinheiro cantando nos casamentos. De manhã eu estudava e à tarde trabalhava para pagar as contas. E os casamentos ajudavam bastante com a renda. Eu chegava a cantar até 3 casamentos por semana, com ele acompanhando no órgão de tubos. A trajetória na música foi um caminho natural para a aluna de Frei Policarpo. E ela disse: depois de um tempo, a gente montou um grupo de baile, o Night and Day, e era uma época em que o Frei estava atrás dos equipamentos para a televisão. Então, o meu irmão, o Tite, o José Moacir Favetti, que fazia parte do grupo, ia confessar com ele na igreja e os dois ficavam só falando da compra de equipamentos, microfones, amplificadores, porque era difícil de comprar. E o Frei sabia os caminhos. Vinha tudo lá de São Paulo. O Frei Policarpo, para nós, era uma entidade. Tratava a gente sempre do mesmo jeito e com muita admiração. Acho que por causa da música, explicou. Tita contou ainda que a família dela respeitava muito o Frei Policarpo. A mãe, Dona Vitorina Bíscaro Favetti, era devotíssima. Ia à missa todas as manhãs na capela. Os padres também costumavam frequentar a casa da família. Quando ela e o então namorado Renon Michelon decidiram se casar, Tita fez questão de que Frei Policarpo realizasse o casamento. Eu queria que ele celebrasse, mas eu queria que ele também tocasse a marcha nupcial. E eu queria ainda cantar a Ave Maria com ele lá em cima, junto do órgão, mas não deu. Ele tocou a marcha, desceu rapidamente e veio celebrar o meu casamento, contou. A professora nutre tamanha gratidão a Frei Policarpo que, quando o Trio Favetti gravou o primeiro CD em 2005 em Curitiba, o sacerdote foi quem ganhou a primeira cópia.
O empresário Clóvis Varasquim fez parte da primeira turma de alunos de música do franciscano no Colégio das Irmãs em 1956. Mais tarde, também virou professor no Colégio Comercial, que funcionava junto ao Colégio Agostinho Pereira. Foi onde funcionou o primeiro curso de contabilidade da cidade, num tempo em que as aulas eram realizadas à luz de lamparina, contou. O que chamou a atenção do então estudante não foram somente as habilidades musicais do professor Policarpo, mas a humildade dele. E ele disse: o Frei Policarpo sempre foi uma pessoa muito humilde, de uma simplicidade muito grande. Lembro que ele era paciente ao ensinar, sempre andava com o hábito franciscano e era bem jovem naquela época. A relação de amizade entre o professor e o aluno se fortaleceu ao longo da vida com as atividades da igreja, nas festas do padroeiro São Pedro e também nos veículos de comunicação. E ele disse: eu o conheci melhor quando eles compraram a Rádio Colmeia, depois transformada em Rádio Selinalta, e depois acompanhei todo o trabalho dele para trazer a televisão para Pato Branco. Ele era uma pessoa fora de série para a época, um visionário do futuro, contou Varasquim. O carinho pelo educador e amigo Frei Policarpo inspirou também o engenheiro Gilles Balbinotti, que pediu um depoimento do sacerdote na publicação da sua tese de doutorado. O tema da pesquisa foi o gerenciamento dos aspectos humanos nas atividades de projetos de processos produtivos na indústria automotiva. Mas por que Frei Policarpo? Ele respondeu: foi a partir do carinho que toda a minha família tem por ele, porque ele é um homem santo. Sempre foi preocupado em servir as pessoas, em cuidar das pessoas, muito semelhante a quem cuida das pessoas numa empresa, numa linha de produção, numa organização. E a minha tese tinha esse foco: melhorar a vida das pessoas e cuidar das pessoas no dia a dia do trabalho para que elas chegassem em casa no final do dia melhor do que quando saíram para ir trabalhar. Então, a escolha de Frei Policarpo foi nesse sentido, de ter uma epígrafe, um pensamento de um homem santo que cuida das pessoas, que é altruísta, que gosta de cooperar, de colaborar, que é solidário e que representa um homem santo para mim, explicou. Frei Policarpo prontamente aceitou o convite e escreveu a mensagem de próprio punho, inspirada nos ensinamentos bíblicos. Seguindo sua objetividade, o texto é de poucas linhas, mas repleto de significado. E a mensagem diz o seguinte: a Bíblia Sagrada diz no livro de Daniel: os que ensinam aos outros brilharão no céu como estrelas fulgurantes. Por isso, o doutor, com sua tese, fará já neste mundo um grande benefício para a humanidade, e no futuro será uma estrela maravilhosa por toda a eternidade. Assinado, Frei Policarpo BR, Pato Branco, 3 de setembro de 2013. Além do conhecimento repassado a inúmeros alunos de música, Frei Policarpo deixou como legado no mundo das artes um dos poucos órgãos de 1000 tubos importados da Alemanha para o Brasil. A presença do instrumento musical nas igrejas e celebrações faz parte da tradição franciscana. Conta a história que a primeira missa celebrada em solo brasileiro no Descobrimento teve acompanhamento de um frade franciscano ao teclado. Apaixonado pela música, pouco tempo depois de chegar na cidade, por volta de 1957, Frei Policarpo tratou de articular a compra de um órgão de tubos. A ideia de importar um instrumento já vinha martelando na cabeça do franciscano desde os tempos em que estava em Niterói, no Rio de Janeiro, onde havia ficado nos últimos 4 anos, antes da transferência para a paróquia São Pedro Apóstolo. Com a transferência, adaptou seus planos para a nova comunidade. Ousado, pensou em adquirir um instrumento musical de tamanha imponência que nem caberia dentro da igreja na época. Precisaria ser colocado no pavilhão comunitário. Somente com a inauguração da matriz em 1965 é que o instrumento foi instalado no local onde permaneceu em definitivo. A parte mais alta dos tubos tem 8 metros de altura. Cada tubo é como se fosse uma flauta, que com o sopro reproduz determinado som acionado pelo teclado e pelos pedais.
A maneira como se deu a aquisição do órgão de tubos rendeu histórias curiosas entre os moradores na época. E foi o próprio Frei Policarpo quem contou sobre a agitação que o feito gerou, principalmente quando o órgão chegou na cidade. Consta nos registros da paróquia São Pedro Apóstolo que o órgão de tubos teria sido um presente para Frei Honorato, vigário da época. Frei Policarpo confirmou. Segundo ele, naquele tempo ninguém sabia direito o que era um órgão de tubos, o que não foi empecilho para ele pensar em uma boa estratégia para conseguir os recursos que precisaria. Então, no ano de 1956, durante a festa de aniversário do pároco, em 6 de setembro, a ideia de adquirir o instrumento para dar de presente ao padre foi lançada à comunidade. E a partir daí, muita gente se envolveu com a iniciativa. Frei Honorato teria ficado muito feliz com o presente, o que aumentou ainda mais o entusiasmo do povo em contribuir para a aquisição do instrumento musical. Frei Policarpo contou: "Eu combinei com uma porção de comerciantes e em poucos dias juntamos 80 mil réis. O órgão custava 100 mil, então quase deu", explicou. O restante do valor foi levantado com a ajuda das comunidades, através de campanhas que Frei Policarpo liderou. A compra do órgão de tubos foi feita por intermédio de uma empresa representante da fabricante alemã em São Paulo. Mas na época, os trâmites de importação eram bem mais burocráticos. Trazer para o Brasil um objeto de grande porte era demorado. O tempo foi passando e, diante da demora, que já avançava um ano, começaram a surgir boatos. Um deles, Frei Policarpo, contava em tom de gozação. A história teve início quando um caminhoneiro de Pato Branco teria encontrado um dos irmãos do sacerdote, o Honorato, no Rio de Janeiro, viajando com um caminhão Alfa Romeo novo. E o Frei Policarpo contou: "Esse caminhoneiro disse para todo mundo que o meu irmão estava com aquele caminhão novinho, né? Foi então que se espalhou a história de que o dinheiro do órgão tinha sido para comprar o caminhão. Por isso, o instrumento foi apelidado de Alfa Romeo." Os boatos do Alfa Romeo teriam sido alimentados à boca pequena durante pelo menos 2 anos, até que finalmente o instrumento musical foi entregue em Pato Branco para alívio de todos. Frei Policarpo contou que as caixas com as partes dos órgãos de tubos foram distribuídas pelo chão do pavilhão comunitário. Um amigo teria ironizado: "Aqui estão as caixas do Alfa Romeo." A embalagem maior, com a caixa de tocar os teclados, seria a cabine. As caixas menores, com os tubos, seriam as outras peças do caminhão. A apresentação do instrumento para a comunidade foi festejada com uma programação especial da paróquia. Frei Policarpo contou: "De tarde teve uma missa com a apresentação de cantos acompanhados pelo órgão e organizamos um concerto à noite. A história dos boatos sobre o Alfa Romeo até foi lembrada no discurso de Frei Gonçalo. Frei Feliciano, frade alemão e professor de música, foi convidado a vir do Rio de Janeiro para fazer um concerto musical. No entanto, tanta pompa não foi capaz de convencer os moradores a se fazerem presentes." E o Frei Policarpo contou a história: "Imprimimos 1000 ingressos, mas apareceram só 12 pessoas para ver o que havia", contou. O fato é que a comunidade não tinha conhecimento sobre o que era um concerto musical e entendeu que o convite era para ver um técnico consertando o instrumento que supostamente teria vindo com defeito. Frei Policarpo disse: "No dia seguinte, todo mundo estava comentando que o órgão tocou uma vez só e já teve que consertar. Ainda teve uns que questionavam como os padres tinham coragem de cobrar para as pessoas irem assistir como se consertava o órgão e comentavam: 'Deixe que eles consertem sozinhos'", lembrou Policarpo em gargalhadas. Outro episódio curioso envolvendo o órgão de tubos ocorreu quando um técnico foi chamado para afinar um instrumento. Frei Policarpo contou que todo o equipamento foi desmontado e que os 1000 tubos, de tamanhos variados, foram alinhados no chão da igreja matriz. Quando o técnico, um frade beneditino, foi montar um instrumento novamente, se deu conta de que estavam faltando 16 tubos. Alguém tinha levado embora,
Então, ele foi numa marcenaria e fabricou os tubos que faltaram. Assim, podemos dizer que uma parte do órgão da Alemanha foi fabricada aqui em Pato Branco, lembrou com seu olhar otimista. O franciscano contou ainda que muita gente tocava um instrumento, desde os integrantes das equipes litúrgicas até visitantes especiais. Dona Frida, primeira professora de música de Pato Branco e educadora reconhecida na cidade, estava entre os músicos que costumavam tocar o órgão de 1000 tubos. A professora Frida Kelbeck, nascida na Áustria, mudou-se para Pato Branco em 1951. Foi responsável pela formação da primeira escola de música da cidade e do primeiro coro da paróquia São Pedro. A relevância de Frei Policarpo para a música presenteou os moradores com parcerias inesquecíveis. De família pato-branquense, o tenor Breno Bortotti, em uma visita à cidade, protagonizou um encontro emocionante ao cantar músicas sacras, acompanhado pelo franciscano ao teclado. Mas, apesar da paixão pela música, Frei Policarpo confessou que, com o passar dos anos e tantas atribuições no dia a dia, quase não tinha mais tempo para se dedicar ao órgão de tubos. Sentia prazer em ensinar e ficava feliz ao ver seus discípulos dando continuidade ao que ele sonhou e idealizou. Frei Policarpo era um homem culto. Fazia questão de estar bem informado sobre as notícias do dia, nos mais variados contextos, e com isso contribuir com quem precisasse. É uma enciclopédia, disse Frei Felipinho ao falar do confrade em uma entrevista em rede nacional de televisão. Numa conversa, o sacerdote era capaz de desenvolver assuntos sobre os mais variados temas e com qualquer tipo de pessoa, desde as mais humildes às autoridades mais respeitadas. Gostava de ler especialmente livros religiosos, nunca romances, contou certa vez. Entendia que a informação era um instrumento precioso na tomada de decisões e no planejamento dos empreendimentos da igreja. Por isso, o franciscano lia diariamente os jornais, ouvia as notícias no rádio e fazia questão de se informar sobre o que acontecia na esfera federal pelo Diário Oficial da União. Por muito tempo, saiu a pé da casa paroquial, como de costume, para buscar o periódico na agência dos Correios. Para Frei Clésio Vigers, que foi companheiro de fraternidade no convento franciscano em Pato Branco e diretor da Rede Selinalta de Comunicação, o conhecimento de Frei Policarpo sempre foi essencial para as atividades dos veículos de comunicação franciscanos. Frei Clésio disse: ele procurava sempre, logo cedo, ouvir as notícias do rádio. Os jornais que chegavam na casa paroquial, ele já lia todos e levava as notícias em primeira mão para os companheiros da fraternidade no café da manhã. Uma coisa interessante era a leitura do Diário Oficial da União, onde estão todas as comunicações dos ministérios do governo federal. Então, todas as informações que interessavam aos nossos meios de comunicação, ele já fazia uma cópia e entregava para mim, para que a gente ficasse por dentro de todas as decisões oficiais, lembrou. Pela relevância de sua presença em segmentos diferentes da sociedade, especialmente na cultura e na educação, a ALAP, Academia de Letras e Artes de Pato Branco, concedeu a Frei Policarpo o título de membro honorário da entidade. A ALAP foi fundada em 22 de junho de 2001 por iniciativa de um grupo de escritores e artistas, com a finalidade de promover e divulgar o desenvolvimento da literatura e das artes, e ainda apoiar as iniciativas de outras instituições em seus aspectos científicos, históricos, literários e artísticos. Para a presidente da ALAP entre 2021 e 2023, Jurema Pereira, é uma honra ter Frei Policarpo como membro honorário da academia. A artista plástica contou que, além de admirar o sacerdote como incentivador das artes e da cultura, confiava muito nele como padre. Ela disse: eu sempre levava os meus netos para serem abençoados. Frei Policarpo gostava muito das crianças e sabia contar histórias de cada santo que tinha nome dos meus netos, lembrou. Frei Nelson Rabelo, membro da ALAP, afirmou que Frei Policarpo, juntamente com Frei Sérgio, foram grandes incentivadores da cultura em Pato Branco. E ele disse:
A contribuição de Frei Policarpo é bem além do campo espiritual. Podemos testemunhar o conhecimento que ele tem e a capacidade de conversar com qualquer autoridade pelo grau de informação dele em diversas realidades, concluiu. Na primeira revista da Academia de Letras e Artes de Pato Branco, publicada em 2003, Frei Policarpo foi um dos homenageados. A publicação continha o seguinte texto. Em 1924, um domingo, 13 de julho, nascia em Rodeio, Santa Catarina, um menino. Na expressão de Dona Melânia, sua mãe, Dio mio, é um bambino, que belo! Inácio BR, hoje Frei Policarpo, agraciado pela abundância da graça divina e genialidade intelectual no mundo da música. Anda pelas ruas da cidade irradiando amor e humildade. Gosta dos animais, de pedir que as pragas deixem as plantações. É um franciscano de Assis nas ruas de Pato Branco. O órgão de tubos da Matriz, um dos poucos no Brasil, a Rádio Colmeia, a TV Sudoeste, são frutos materiais desse servo de Deus que diz: não se pode ficar pensando, é preciso agir rápido, é preciso ir buscar. Idealizou um canal de televisão numa cidade pequena e concretizou, sendo a primeira da igreja no interior do Brasil. Pato Branco deve a esse homem não só os caminhos da fé, mas também os do progresso. Benditas as mãos que sabem distribuir gratuitamente a bênção de Deus, que sabem acalmar e curar as feridas do corpo e da alma. Abençoado o homem que se levanta de madrugada, caminha pelas ruas, distribuindo bondade, amor e fé, visitando os hospitais. Com certeza, os nossos médicos presenciaram curas que não conseguiram explicar. Como bem disse um obstetra de Pato Branco, isto é inexplicável. E o texto segue. Frei Policarpo, uma bênção para Pato Branco. Ordenado padre em 1950, veio para Pato Branco em fevereiro de 1956. Como reconhecimento aos serviços prestados à comunidade de Pato Branco, não só como religioso, mas como um empreendedor que faz os sonhos se tornarem realidade, recebeu o título de cidadão honorário pela Lei Municipal número 530, datando de 7 de dezembro de 1983. Frei Policarpo, que Deus lhe pague, diz o texto da revista da Academia de Letras e Artes de Pato Branco, publicado em 2003. Além do Frei Policarpo, que é membro honorário, Frei Nelson Rabelo e Frei Felipe Alves fizeram parte da ALAP como confrades. Ocuparam 2 das 40 cadeiras de membros da academia. Frei Nelson foi convidado a ocupar a cadeira de número 6, cujo patrono é Frei Corbiniano, primeiro vigário da paróquia São Pedro. Frei Nelson Rabelo chegou a Pato Branco em 1971 e foi um grande entusiasta da comunicação e das artes. A ligação com a cidade e seus moradores se manteve intensa, mesmo nos períodos em que foi designado pela província franciscana para trabalhos em outros lugares, como no período em que permaneceu na Rádio Vaticano, em Roma. Assim como ocorreu com Frei Policarpo, seu amigo e companheiro de projetos, Frei Nelson Rabelo cultivou o teatro, a música, o cinema e a produção literária desde os tempos de seminário. Jornalista, teve contribuição essencial nos veículos da Rede Selinalta de Comunicação, onde foi diretor de programação. Também foi um grande entusiasta das artes. Estimulou grupos de jovens a se organizarem em torno de atividades como os festivais de música e até gravação de discos. O franciscano faleceu aos 76 anos no dia 17 de outubro de 2017 em Pato Branco, vítima de um tumor na cabeça. Está sepultado no mausoléu da Fraternidade ao lado da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Sua história de vida está registrada no documentário Nelson Franciscano, produzido em 2017 pela TV Sudoeste com direção de Marilena Chociai. Frei Felipe Alves, o Frei Felipinho, ocupou a cadeira de número 32 da Academia, cujo patrono é Frei Sérgio. O franciscano chegou a Pato Branco em novembro de 2003. Foi vigário paroquial a serviço da comunicação. Frei Felipe Alves ficou conhecido pelas publicações de livros de novenas. Criou diversas,
para superar os medos, para casamento, para se livrar da insônia, entre tantas outras. De personalidade forte e expansiva, era bastante comunicativo e tinha o dom da escrita e da palavra. Publicou o site franciscanos.org.br no falecimento do frade. Com frequência, Frei Felipinho era chamado para programas de rádio e de televisão. Só no programa de entrevistas do apresentador Jô Soares, em rede nacional, participou por 7 vezes. Em Pato Branco, era conhecido pela alegria e motivação com que dava a bênção do almoço diariamente na TV Sudoeste e também por suas mensagens sempre positivas na Rádio Selinalta. Numa das entrevistas ao programa Jô Soares, exibida pela TV Globo em 2009, Frei Felipinho destacou o trabalho dos confrades. Ele disse: "Olha, em Pato Branco são 7 frades, uma parte trabalhando na rádio e na televisão e outra parte na paróquia." E não poupou elogios ao Frei Policarpo. "É um cara fantástico, uma inteligência, é uma enciclopédia, sabe as datas e os números de tudo", contou entusiasmado. Enquanto Frei Felipinho elogiava o confrade, o apresentador, curioso por conhecer tal personalidade da cidade, fez uma chamada telefônica para a casa paroquial para falar com Frei Policarpo. E assim seguiu a conversa que foi ao ar no programa. "Alô, Frei Policarpo? Tudo bem, né? Aqui é o Jô Soares. Ótimo, não é? Tô aqui com seu amigo, o Frei Felipinho. Ótimo, não é?" A plateia achou graça da simplicidade do franciscano ao conversar com um apresentador famoso. E, acelerado como sempre, Frei Policarpo se antecipou. "É para eu dar uma mensagenzinha, não é?" "O quê? É para eu dar alguma bênção?" "É, por favor", disse Jô Soares. "Ótimo, não é? É uma bênção especial para o senhor e para toda a equipe, não é?" "Ah, que bom! Que bom, não é? Posso começar ou não?" falou Frei Policarpo. "Pode", disse Jô Soares, achando engraçado. E Frei Policarpo continuou. "Então, prezados telespectadores, neste momento, Frei Policarpo, que está aqui em Pato Branco, no Paraná, vai dar a bênção mais bonita que existe no mundo, que foi revelada pelo próprio Deus no livro dos Números, no Antigo Testamento. Deus falou para Moisés: quando vocês abençoarem, usem essas palavras, que depois se chamou também de bênção de São Francisco, porque São Francisco foi o primeiro a dar essa bênção. Então, eu vou dar para o João Soares, para o Frei Felipinho e também para todos os telespectadores do Brasil e do mundo essa bênção da Bíblia, a bênção de São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém." E concluiu: "Muito obrigado, viu? E que Deus abençoe a vocês todos. E até outra vez, né?" A objetividade de Frei Policarpo novamente provocou risos na plateia. Em poucos minutos de participação, o carisma do sacerdote conquistou o auditório e ele foi bastante aplaudido. O dia inteiro tem gente pedindo bênção para ele, o dia inteiro, e é levado para longe para dar bênção, acrescentou Frei Felipinho. Até contam que um dia ele foi levado para uma fazenda para abençoar, porque a novilha nunca ficava prenhe, pois ficou grávida a novilha e até a empregada da fazenda, contou achando graça da história popular. A plateia novamente caiu no riso. Frei Felipinho faleceu no dia 16 de fevereiro de 2021, aos 88 anos, por complicações da Covid-19. Seu corpo também está sepultado no mausoléu da Fraternidade.